No vídeo de hoje quero traçar um plano básico aqui para tancar o Brasil em 2025. Muitas pessoas então se perguntam se com todo o cenário caótico aí que a gente tem no Brasil é possível tancar aí em 2025 e eu quero mostrar um plano aqui para vocês para fazer isso. Então eu tenho uma vida relativamente confortável aqui no Brasil, eu já morei na Austrália, já conheci alguns outros países que a qualidade de vida média da população era muito melhor do que aqui no Brasil, mas sim, mesmo com todos os problemas estruturais eu consigo ter uma qualidade de vida boa aqui no Brasil. Quero traçar um plano aqui e quero também saber a opinião de vocês nos comentários, se vocês têm alguma sugestão adicional aí para quem ainda não se mudou daqui e quer tancar o Brasil. Então vamos dar uma olhada aqui primeiramente em algumas notícias e depois no plano que o ChatGPT fez então para tancar o Brasil. Bom, então vamos dar uma olhada aqui na notícia da Veja, que fala que recorde de endividados expõe fraturas no crescimento econômico no Brasil. Então, mais 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E o número mostra, então, que essa demanda incessante por dinheiro em meio a fragilidades da economia continua aumentando. Então, a gente tem uma moeda que está colapsando. Na verdade, não só o real, mas todas as moedas fiduciárias. Mas o real, em específico, a gente vê um colapso um pouco mais rápido do que o dólar, por exemplo, com mais inflação aí, historicamente, inclusive, no real. E a gente tem aí um recorde de endividados no Brasil. A gente tem aí quase metade do país inadimplente, então a gente tem juros altos, as pessoas não conseguem lidar aí com o dinheiro, o preço de tudo aumenta e fica tudo mais difícil ano após ano, porque com o passar do tempo, cada vez mais políticos e burocratas dificultam a nossa vida com mais impostos, mais regulamentação, mais taxação e por aí vai. Não preciso dizer isso, porque quem mora no Brasil aí já sabe o que está acontecendo. Também aqui uma outra pesquisa da CNN mostra que 47% dos brasileiros consideram a educação no Brasil ruim. Então, é claro, isso não é uma novidade, a gente tem resultados péssimos em qualquer exame aí de ensino, em diversas áreas, então a educação no Brasil é péssima. E também a gente tem uma obesidade crescente no mundo inteiro, pelo menos nos últimos anos aí, com um consumo muito maior de comidas processadas e com um estilo de vida muito mais sedentário. Então, quase um terço dos adultos brasileiros tem obesidade, aponta relatório, notícia aqui do portal da UOL. Bom, então antes de entrar no plano, se você gosta do conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários, porque agora então a gente vai ver aqui no ChatGPT qual que seria uma alternativa ao Brasil, certo? Uma alternativa ao Brasil não, mas uma alternativa de estilo de vida, então, em relação à maior parte da população, talvez, do Brasil, para, entre aspas, conseguir tancar o Brasil. Então, a gente tem problemas econômicos, a gente tem problemas políticos, a gente tem problemas de educação e a gente tem problemas de saúde. Então, eu coloquei essas informações no ChatGPT e pedi para o ChatGPT gerar um plano de desenvolvimento para 2025, ou seja, como tancar o Brasil em três pilares principais. Três pilares principais para resistir ao caos, crescer e prosperar no Brasil em 2025. Então, pilar número 1, financeiro e profissional. Pilar número 2, intelectual. E pilar número 3, físico e saúde. Vamos dar uma olhada aqui, então, no que o ChatGPT colocou. Lembrando, principalmente aqui em relação à parte financeira e profissional, isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer clássico aqui do canal, que a gente faz sempre, mas é bom reforçar isso, você não deveria investir com base aqui numa sugestão do ChatGPT em um vídeo de 10 minutos. Mas dito isso, então, vamos dar uma olhada aqui no pilar número 1, financeiro e profissional, que consiste, então, em três palavras em ganhar, guardar e proteger. Vamos dar uma olhada aqui, então, no que o ChatGPT colocou. O objetivo aqui é gerar uma renda escalável, estável, aliás, escalável não, ele não coloca aqui, gerar uma renda estável, escapar da inflação e construir liberdade. Seguindo a seguinte estratégia, ponto número 1, trabalhar em algo com alta demanda, uma demanda real e com margem. Então, ele dá o exemplo aqui de uma profissão técnica, um autônomo ou serviço digital escalável, como freelancer, social media e tráfego pago e por aí vai,
tráfego de internet também. E por que provavelmente ele coloca essa sugestão? Porque basicamente aprender algo técnico que você pode aplicar aí muito rapidamente aqui na profissão técnica, talvez algo manual, ser um eletricista, um especialista em encanamento, mecânico, alguma coisa assim. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia estão preferindo aí o trabalho de escritório, no ar-condicionado, em frente a uma tela. Tem poucas pessoas aí que fazem esse trabalho mais braçal, essas pessoas vão se aposentar eventualmente, e é algo que a gente consegue aprender e aplicar muito rapidamente, uma profissão técnica, então. Muitas pessoas acabam focando aí no ensino superior, com vários diplomas aí de mestrado, doutorado, pós-graduação e por aí vai, mas na prática não aprendem nada que seja útil para a profissão real, para gerar valor e conseguir ganhar dinheiro. Então, eventualmente, alguém faz um pós-doutorado em algo que não é útil na prática, que o mercado não está demandando, e isso aí não vai resolver a sua vida. Então, provavelmente por isso que o ChatGPT coloca aí essa sugestão de uma profissão mais técnica, um serviço digital que é escalável. Hoje em dia a internet dá muita possibilidade aí para empreender, para gerar uma renda extra ou até uma renda principal, e de fato é algo que eu faço e que funciona. Então, a meta aqui que ele colocou é de conseguir gerar pelo menos R$ 5.000 por mês, R$ 5.000 ou mais por mês, em até 3 meses. Então é um cenário que eu considero otimista aí, porque tem sim uma curva de aprendizado, existe um tempo necessário aí para conseguir seus primeiros clientes, mas então é a sugestão que o ChatGPT coloca, começar com algo mais técnico possível, que você vai aprender uma skill e colocar em prática. Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui, dar um zoom. Só um pouco, porque eu acho que não estava em 100%, agora sim. Ponto número 2 aqui, então, criar uma fonte de renda recorrente, como assinatura de serviços, consultoria, marmita fitness, estética, software simples. Então, é possível aí, criar uma fonte de renda recorrente na internet, é possível fazer isso na vida real, vendendo, comercializando. Esses dias eu vi um vídeo de um jovem que ele decide tentar fazer R$ 10.000 em um mês. Ele demora 40 e poucos dias aí para fazer R$ 10.000 e ele começa vendendo balas, se eu não me engano. Então ele compra aí num atacado, vende e ele consegue até gerar em pouquíssimos dias um dinheiro bem legal, um capital inicial que ele utiliza para empreender o negócio digital dele. Então, enfim, existem alternativas. É possível, você tem que ser criativo, porque no Brasil não é fácil empreender, não é fácil criar negócio, não é fácil contratar pessoas, então todo o cenário econômico e profissional acaba sendo muito mais difícil no Brasil por todas essas burocracias que são criadas aí por políticos em Brasília. Mas é possível ainda, então essa aqui seria a sugestão. O ponto número 3 aqui, montar um colchão de emergência de 3 a 6 meses de custo fixo, algo que é muito falado aí nos canais mais mainstream, inclusive de investimentos. E depois, ponto número 4, lembrando, isso é uma dica de investimentos, mas ele coloca aqui então o ChatGPT, proteger o patrimônio em ativos antifrágeis. E o ChatGPT coloca aqui como sugestão de ativos antifrágeis: Bitcoin em autocustódia, dólar em uma corretora internacional, ouro físico fracionado e fundos internacionais ou ETFs. Isso aqui, lembrando, embora não seja uma dica de investimentos, parece uma alternativa interessante para você estudar e validar aí se faz ou não sentido para você. Não quero que ninguém pegue isso e comece a aplicar aí sem pensar, sem estudar, sem ter um conhecimento maior aqui. Enfim, dito isso, o clássico disclaimer aqui do canal. Ponto número 5, aumentar sua autonomia pessoal. Então, ter um CNPJ ativo, talvez pensando aí na questão tributária, certo? Fazer algum MEI ou alguma coisa assim, ou entrar no Simples, talvez, enfim, uma alternativa aí para quem tem CNPJ ativo, passaporte válido e conta no exterior, porque a insegurança aqui econômica, política no Brasil é cada vez maior, então ele coloca como uma alternativa aí de aumentar sua autonomia pessoal, ter uma conta no exterior. Ponto número 2 aqui, então, a parte intelectual. Consiste, então, basicamente em entender o sistema e pensar por conta própria. E o objetivo é desenvolver uma visão clara, um pensamento sólido e resistência a narrativas falsas. Então, ele coloca aqui algumas leituras essenciais, mas, em suma, eu acho que aqui,
aqui ele fala, né, da dedicação sugerida, então vou falar sobre isso depois das leituras essenciais que ele coloca. Vamos dar uma olhada aqui então. Então ele sugere aqui o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray Rothbard. Eu até corrigi aqui, ele tinha colocado que esse livro era do Mises, e o ChatGPT ele se atrapalha. Pelo que eu pesquisei aqui, se eu não me engano, o livro é realmente do Murray Rothbard, então eu fiz esse ajuste aqui, e basicamente o livro explica como o Estado destrói o valor da moeda e por que o padrão ouro, o Bitcoin aqui, entre aspas, é superior. E ele não fala do padrão Bitcoin no livro, se eu não me engano, esse livro é bem anterior ao Bitcoin, mas enfim, ele fala assim da questão da moeda, e com isso, com esse conceito, é possível entender o ouro e o Bitcoin. Bom, ponto número 2 aqui, Meditações do Marco Aurélio, que é um clássico livro aí, que já tem muito tempo, e é um livro... um manual estoico aí de autocontrole, ordem e resiliência. É um livro bem fácil de ler, bem curto, e vale a pena. Eu já li mais de uma vez aqui, vale a pena, de fato. Bom, ele coloca também as 6 lições do Mises, que também é um livro muito pequeno de economia. Eu já li, se eu não me engano, 2 vezes, e é uma introdução direta à economia de livre mercado, e é uma crítica ao estatismo, então faz total sentido. Eu acho que qualquer pessoa que se interessa minimamente por economia, investimentos, política e mercado financeiro deveria ler as 6 lições do Mises, que é muito fácil, muito tranquilo aí de ler. A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, eu ainda não li A Revolta de Atlas, eu tenho aqui em casa em inglês, e eu já li outros livros aí da Ayn Rand. Na verdade, eu acho que eu li um livro da Ayn Rand até agora, eu gostei, mas enfim, eu tenho certas críticas à filosofia da Ayn Rand, pelo pouco que eu conheço, mas é assim um clássico aí da literatura, e é um livro interessante que eu pretendo ler, inclusive, eventualmente, mas tem outras prioridades no momento. Então, basicamente, uma ficção que mostra o que acontece quando o Estado persegue quem realmente sustenta o mundo. E eu acho essa reflexão muito interessante, inclusive. Tem até um filme da Revolta de Atlas. Acho que está disponível no YouTube, não me lembro. Enfim. Provérbios também, da Bíblia. Certamente um excelente livro, já li mais de uma vez. Inclusive, eu recomendo que você leia toda a Bíblia. Vale muito a pena, com certeza é um dos livros aí mais fundamentais, se não o mais fundamental da nossa civilização. Então, certamente é fundamental aqui a leitura da Bíblia, e ele coloca aqui sabedoria prática milenar voltada à conduta, prudência e responsabilidade, com certeza. Então, a dedicação sugerida, 1 hora por dia de leitura e estudo, todos os dias. E reflita, anote e debata. De todos os livros que você pode ler, certamente o mais importante é a Bíblia, mas tem outros livros aqui que são essenciais. Bom, ponto número 3 aqui então, exercício físico e saúde para um corpo forte e disciplina firme. O objetivo aqui então é uma saúde de ferro, mente afiada e energia para resistir ao colapso. Interessante aqui a chamada aí do ChatGPT. Bom, então em relação à alimentação, lembrando, isso aqui é a colocação do ChatGPT. Eu não sou um especialista aí na área da saúde, é apenas aqui uma observação. Você deve analisar aí o que faz ou não sentido para você, mas a sugestão aqui do ChatGPT, então, seria uma dieta carnívora ou low carb baseada em comida de verdade. Evitar açúcar, ultraprocessados, óleos vegetais e álcool. E comer alimentos com alta densidade nutricional, como carne, ovos, sal, água, café preto, ele coloca aqui. E vísceras, sim, basicamente os órgãos dos animais são a parte mais nutritiva aí dos alimentos, tanto é que tem vários animais carnívoros que começam ali pelas vísceras, mas sim, carne é um ótimo alimento, ovos também, enfim, particularmente eu acredito que é uma boa recomendação, uma alimentação parecida com a que eu sigo e vem funcionando muito bem, e cada vez mais eu me convenço que quanto mais natural for a nossa rotina e alimentação, mais saúde nós teremos. Então, se a gente pensar aí ao longo da nossa história, basicamente o homem, como caçador e coletor, ele praticava exercício físico, tomava sol, comia bastante carne, vísceras e por aí vai, e algumas frutas, e passava aí por algum tempo de jejum, que é o período aí onde a autofagia acontece, e a autofagia aí é muito interessante para a saúde. Se eu não me engano, o Prêmio Nobel de Medicina de 2016 fala sobre isso, fala sobre a autofagia, então é um tema muito interessante. Hoje em dia já tem vários médicos que falam sobre o tema aqui no YouTube, então se você não conhece ainda a autofagia e jejum e a importância disso, pesquise aqui no Google depois de assistir esse vídeo que você vai
se surpreender. Então, enfim, ele coloca aqui, e claro, a carne é um alimento muito nutritivo e tem vários tipos de dietas aí, então estude, pesquise, peça orientação aí de algum profissional se você tiver acesso. E cuide da sua alimentação, evite aí alimentos que são ruins para a sua saúde, que estão se tornando cada vez mais frequentes. E aqui ele coloca um treino semanal sugerido. Vamos dar uma olhada aqui na sugestão do ChatGPT. Então, ele coloca o treino dividido pelo dia da semana. Segunda seria um treino de jiu-jitsu mais treino de força superior, que é algo parecido com o que eu faço. Eu faço jiu-jitsu e boxe e mais algum treino de hipertrofia todos os dias. Mas seguindo aqui então no plano, terça-feira, jiu-jitsu mais força inferior. Quarta-feira, boxe ou HIIT. Quinta-feira, jiu-jitsu mais mobilidade e core. Sexta, box mais full body. Sábado, caminhada, sol, leitura leve. Domingo, jejum e descanso ativo. Bom, é só uma sugestão aqui. Existem vários esportes que são muito bons para a saúde. Eu particularmente gosto bastante de artes marciais também, mas eu também gosto de outros esportes aí. Enfim, mas artes marciais têm também todo um valor de disciplina e de superação e de lidar aí com pressão, com desafios que eu acho muito interessante. Sem contar a defesa pessoal aí, basicamente a luta, as artes marciais e a disciplina intelectual sempre fez parte aí de uma educação clássica. Então eu achei interessante a sugestão aqui. Eu particularmente faço uma luta aí, boxe ou jiu-jitsu de segunda a sexta e hipertrofia, treino aí de hipertrofia e força todos os dias de segunda a segunda, incluindo finais de semana. Que eu faço inclusive um treino mais intenso porque eu não tenho nenhum treino de luta, boxe ou jiu-jitsu aí durante o final de semana, então eu aproveito para puxar ferro ainda com mais intensidade. Então ele coloca também dormir bem de 7 a 8 horas, tomar sol todos os dias, vitamina D é importantíssima para a nossa imunidade e para vários outros aspectos aí do bom funcionamento do nosso organismo, e fazer jejum intermitente de 1 ou 2 vezes por semana. Então, enfim, eu não espero que você siga à risca essa sugestão aqui do ChatGPT, obviamente. Você não deveria ver esse vídeo ou ler essa sugestão como algo que você pega e aplica cegamente, como eu já disse em outros vídeos, porque até tem pontos aqui que talvez eu mudaria, mas é aí uma provocação interessante para você repensar seus hábitos e pensar aí na possibilidade de ter sim uma vida confortável, então, no Brasil, com um trabalho, com uma disciplina intelectual aí, que talvez você não seja o maior professor de filosofia, de economia, de investimentos, de mercado financeiro aí disponível, mas você vai ter um conhecimento básico para conseguir melhorar a sua vida profissionalmente e de forma prática aí também no dia a dia. Bom, então, conclusão aqui, vamos ver o que o ChatGPT coloca como conclusão: o caminho do homem livre. O Brasil pode afundar, o real pode desvalorizar, o Estado pode falhar, mas você não precisa falhar com você mesmo. Então é um copy interessante aqui. Trabalhe, estude, treine, poupe Bitcoin, prepare-se para ser livre, mesmo em terra de escravos. Bom, eu gosto sempre de mudar aqui, eu colocaria estude Bitcoin, certo? Porque é algo aí, primeiro, que não rompe aí o disclaimer básico do canal, de que isso não é uma dica de investimentos, e também ressalta a importância de estudar. Então não recomendo que você compre nada que você não conhece, mas eu recomendo bastante que você estude Bitcoin, estude aí o que é o dinheiro, porque na verdade, se você não entende o dinheiro, provavelmente você está sendo roubado pela inflação de forma silenciosa, nem está percebendo aí como o seu poder de compra está sendo diluído. Aliás, você até percebe quando você vai no supermercado, quando você vê pessoas reclamando aí que hoje em dia não conseguem mais ter um apartamento, não conseguem mais ter um carro, não conseguem mais lidar com o custo de vida, mas não conseguem entender o motivo. Então sim, entenda o que é a inflação real, que é a expansão da base monetária, entenda o que o Estado está fazendo com o dinheiro que você usa, com as moedas fiduciárias, e pesquise, porque é possível sim driblar esses problemas, mas na verdade a salvação é individual, então você certamente terá que se esforçar e se sacrificar por isso. Bom, eu estou bastante curioso para ver a opinião de vocês sobre essa estratégia aqui traçada pelo ChatGPT em basicamente 3 pilares: o pilar financeiro e profissional, o pilar intelectual e o pilar físico
e da saúde. Eu vou ficando por aqui então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo, que deve ser amanhã ou ainda hoje, pois estou fazendo no mínimo um vídeo por dia, às vezes um pouco mais que isso. E se vocês gostaram do vídeo, novamente deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal. Vejo vocês amanhã ou em breve e um grande abraço, até mais.